Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos, sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com o advogado Urbano Vitalino. Além de sócio-presidente do escritório Urbano Vitalino Advogados, ele concentra sua atuação como presidente no Conselho Administrativo do Porto Social, uma das maiores entidades incubadoras de projetos sociais do país. É também membro do Conselho de Inovação da ITS, Intelligence Tech School, conselheiro estadual pela OAB de Pernambuco e membro do Comitê de Business Affairs da AmCham Recife. Ele atua também como mentor de empreendedores de alto impacto na Endeavor e ocupa o cargo de diretor para o Nordeste da YPO, Liderança Global de Executivos Chefes Extraordinários. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast, estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, sobre o Urbano Vitalino Advogados, que completou 85 anos no ano passado, e conta com 1.200 colaboradores. E quero saber também a opinião dele sobre o futuro das sociedades de advogados. Urbano, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. É uma alegria muito grande ter você por aqui. A gente que acompanha a história do escritório com amigos dentro da estrutura e sabendo o quanto que vocês têm investido em gestão nos últimos anos. Então, assim, é uma alegria ter você. Quero deixar a palavra com você para você dar as boas-vindas e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa. Ô, Lara, é um privilégio para mim participar aqui, né, desse teu podcast, Papo de Sócio. Você que é pioneira na gestão dos escritórios de advocacia no Brasil, né, faz isso aí há com certeza mais de uma década, né? Então, é muito bom estar sendo ouvido por você hoje e faço isso com alegria, sem sombra de dúvidas. Não, e na próxima oportunidade a gente tem que almoçar no Leite de novo, né? Que você me levou e realmente assim é uma experiência, né? É uma experiência. É verdade. Quem não conhece, o Leite é o restaurante mais antigo do Brasil, né? Que fica no Recife, 142 anos. É o mais antigo em funcionamento até hoje, E contínuo. uma delícia. Você Vale a sabe que pena. na pandemia eles têm um pianista que eles. E eu sigo o Leite desde que eu fui ao Leite junto com você, com o Daniel, enfim, com o Ivo. Eu sigo o Leite, né? E na pandemia eles fizeram muitas lives do pianista. Então ele ficava ali naquele piano, tal, de música ambiente, assim. Eu falei, ai, que delícia! Realmente é um restaurante muito bom. Mas olha. É uma pena que muitos restaurantes deixaram o piano de lado. Não era tão bonito, né? Você entrar e estar ouvindo a música ao vivo. O Leite continua com essa tradição. É um momento de paz, né? É muito Almoçar para legal, muito dar legal. uma baixada no estresse, na ansiedade, isso é sempre muito bom. Urbano, quando a gente vê você à frente do escritório, fiz tua apresentação, você como cabeça, né, do conselho, presidente do escritório hoje, acha que sempre foi assim, né? E eu brinco com os nossos convidados, com os meus sócios que eu chamo para cá, eu falo, olha, todo mundo foi estagiário um dia, então assim, eu conheço um pouco da tua história, mas talvez quem assista a gente não conhece essa jornada, né? Da tua vida profissional confundida com a vida do escritório, que tem aí já mais de 85 anos, né? Como que foi isso? Como é que foram tuas escolhas? Como é que foi esse começo? Foi natural? Você vendo teu pai no escritório, falar também você advogado? Como é que foi? Para mim foi mais natural, né? Porque eu nasci numa família de juristas, né? Meu pai era um advogado super famoso, conceituado, né? Chamavam de medalhão naquela época, né? Então, um advogado que era procurado
não necessariamente por atender uma especialidade própria, mas porque ele era aquele que resolvia, não é, com destreza ali os problemas, se fossem eles trabalhistas, societários, cíveis, tributários, penais, não é, e as pessoas vinham procurá-lo. É interessante que o começo da vida profissional dele, ele sempre falava bastante isso. Ele começou uma sociedade no Recife, ainda como estudante de direito, num escritório de advocacia penal do professor Boris Trindade, que até faleceu ano passado, uma perda grande, inclusive, para a advocacia pernambucana. E ele fazia só advocacia penal. Então, ele começou na carreira dele fazendo a área direito penal. E só que vinham muitos clientes, porque o histórico penal ele tem sempre essa repercussão, sai na mídia, né, os casos, aquelas repercussões. Então as pessoas iam procurá-lo muitas vezes para fazer causas cíveis, ia procurar o Boris. E o Boris, não, aqui eu só faço assuntos da área direito penal. E aí meu pai disse, não, mas mande para mim que eu quero fazer essas outras áreas. Então ele começou fazendo a área civil, depois eles juntaram o escritório, ficou um escritório só, e onde ele fazia toda a parte civil, societária, e o Boris fazia a parte penal. Então, assim, eu nasci numa família, não é? Meu avô era advogado, foi quem fundou o escritório, né? O escritório tem 85 anos, feitos agora em dezembro passado. Exatamente, porque a gente conta o começo do escritório quando meu avô se formou, né? Até agora nós lançamos um livro, né, contando a história dos 85 anos. Vou mandar um para você, Lara. E lá conta essa história, não é porque existia uma prática muito comum naquela época, especialmente nas cidades mais interioranas, de você poder advogar sem ter o bacharelado. Então, é o que chamava de rábula. Então, meu bisavô era Rábula e meu avô era Rábula. Até que um amigo dele, um grande advogado, chamado Neemias Gueiros, né, que era o Pinheiro Neto, digamos assim, da época, porque ele tinha escritório na capital federal, né, que era o Rio de Janeiro, tinha escritório aqui no Recife e tinha um escritório em Nova York. Então, imagine, naquela época, um escritório dessa dimensão. E ele disse: Não, Urbano, você tem que fazer o vestibular. Escreveu ele no vestibular e mandou a inscrição. Então ele veio de Garanhuns, né? Meu avô morava em Garanhuns, meu pai nasceu em Garanhuns. Então ele veio, fez o curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco e se formou, recebeu o grau e a carteira da ordem em 1937. Por isso, a gente começa a contar a partir do tempo em que ele estava oficialmente vinculado à Ordem dos Advogados. Então, eu nasci Mas numa se família for contar de tempos de assim. Rábula, aí a gente Ah, leva essa sim, sim, história sim. para muito antes, né? Sim, tem. Você coloca pelo menos mais 40 anos aí. E, e aí foi interessante, né? Porque eu nascendo numa família de advogados juristas, foi natural a minha escolha pela profissão, né? Eu sempre olhei meu pai com muito orgulho, né? Como alguém importante, benquisto, né? Um homem elegante. E isso me trouxe aí as bancas jurídicas, né? Eu comecei minha vida ainda como estagiário no Tribunal Regional Federal da Quinta Região aqui, né? Assessor de desembargador no gabinete, e logo depois fui para o escritório, né? Então comecei a trabalhar no escritório desde o primeiro ano, né? Então no gabinete era o período da tarde, então eu estudava à noite e pela manhã ficava no escritório mesmo nesse período. E eu me encontrei muito na gestão, né? Então eu sempre gostei, eu lia muitos livros sobre administração, sobre gestão de empresas, e gostava disso. Então eu enxergava meu pai como aquelas costas largas, estava ali na frente, trazendo o cliente para dentro, e eu estava tentando ajudá-lo na gestão do escritório, né? O escritório cresceu, não é? A gente vem num processo de crescimento muito forte. A pandemia, por incrível que pareça, foi uma época muito, muito profícua para nós, muito boa. Nós crescemos bastante, mais de 60% nos 2 anos de pandemia, né? 2020 e 2021.
E o escritório aí se tornou hoje são quase, a gente está falando aí de quase 1.400 pessoas dentro do escritório, né? Hoje a análise coloca a gente entre os três maiores escritórios full service do Brasil, e com quase 800 advogados. Então, criamos realmente uma estrutura aí bem corpulenta desde o ano 2004, quando meu pai faleceu, né, que eram menos de 20 pessoas no escritório, e a gente vem dando esse crescimento, a prova de que o investimento em gestão e a profissionalização, né, do escritório como empresa, né, dá frutos, né, sem sombra de dúvidas. Me conta uma coisa assim, uma curiosidade. Teu pai, um advogado super tradicional, como você disse, né? Um medalhão da época, aquela pessoa que resolvia N problemas, tinha um conhecimento vasto, né? Porque é isso que acontecia com a advocacia de alguns anos para trás, de algumas décadas para trás. Aí você chega e começa a entender ali que a gestão poderia te ajudar a ampliar aí os tentáculos do escritório. Quais foram os teus primeiros desafios? Primeiro que você é de uma geração diferente do teu pai, por óbvio, né? E claro que visões diferentes, sendo pai e filho. Foi tranquilo essas ideias novas aí virem para o escritório com a presença dele? É interessante essa pergunta, porque isso aconteceu comigo de maneira meio natural, né? Eu comecei a perceber a dimensão que meu pai tinha e a profundidade do conhecimento que ele tinha em determinadas áreas, né? Então, ele era um estudioso mesmo, né? Escreveu livros publicados e sempre com atividade muito intensa em várias áreas. Na Ordem dos Advogados, ele criou o Instituto Brasileiro de Direito Municipal, então eu via a importância que ele dava à academia. E eu nunca me identifiquei totalmente com isso. De certa maneira, eu comecei a pensar que eu não queria ser um concorrente do meu pai. Tem muitos, eu vejo muito isso, né? Os filhos querendo superar os pais, e isso eu achava até uma desonra, eu querer imaginar algo assim. Então, eu disse, eu vou tentar trilhar outro caminho. Desde a faculdade, eu pensava isso na minha mente, trilhar outro caminho. E eu conversava muito com meu pai sempre foi um homem muito aberto, de uma cabeça aberta, óbvio, muito choque de gerações, mas o que eu dizia a ele de forma muito clara era que eu entendia que a gente precisava profissionalizar o escritório e usei como exemplo as grandes bancas, né, tanto do Brasil como de fora do Brasil, para que elas pudessem se perpetuar. Porque se ele desaparecesse ou quisesse deixar de advogar, eu não teria condição de dar continuidade naquele modelo, né? Então, isso era uma coisa que eu conversava com ele. E aí ele perguntou uma vez assim, disse, então, e a gente faz como? Eu disse, vamos trabalhar na profissionalização. Primeira coisa que eu sugiro é a gente fazer uma remodelação da nossa marca. Ele disse, mas mudar a marca? Eu disse, porque o nome do escritório era Urbano Vitalino de Melo Sociedade de Advogados, que é o nome do meu avô. E aí eu disse, vamos deixar só Urbano Vitalino, vamos tirar o de Melo e deixar só advogados, porque eu entendia que assim, menos é mais, você simplificar. E aí ele disse, mas eu vou mexer no nome do seu avô? Eu disse, não, não vai mexer no nome, Urbano Vitalino é o nome do meu avô, né? E ele se convenceu, a gente fez uma primeira mudança na marca do escritório, Que e ano eu era não tenho isso? medo. Isso era 1996, 1995, quando a gente fez as primeiras mudanças. Eu já mudei a marca umas 4 ou 5 vezes, sempre no intuito de tentar trazer um toque mais contemporâneo, de modernidade, né? Eu não tenho medo de mexer na marca. E ele permitiu isso, né? E foi muito interessante, porque a partir daí criamos o primeiro portfóliozinho do escritório, mostrando as áreas de atuação, os principais clientes. Então, tudo isso foi um processo, né? Passo a passo, cadenciado. É, Dizem que Roma não se fez num dia, né? Então, é a mesma coisa, você vai fazendo a mudança, o escritório é um escritório totalmente familiar, totalmente familiar. Os sócios do escritório eram eu, dois irmãos, meu pai e um cunhado.
né? Então, isso foi todo um processo, né? Então, depois do falecimento do meu pai, um irmão já não estava no escritório, uma irmã e um cunhado, então, saíram, eu adquiri as cotas, né, do escritório, e aí trouxe para dentro do escritório só gente do mercado, né? Sócios que já fossem conceituados e conhecidos no mercado por suas práticas nas áreas deles. Então, que também é um passo importante da profissionalização, né? Você trazer os melhores para estar junto de você. E esse que foi o movimento, então, de você trazer pessoas que já estavam estabelecidas, já com uma certa senioridade, né, para isso acontecer de maneira mais veloz, e não necessariamente formando as pessoas dentro do escritório, como desde estagiários, pessoas, ou teve esse mix? Teve um pouco Tem um de, mix, teve um tem um mix, né? mix. Eu diria que o grande. Nós fizemos uma série de ajustes no escritório. Meu pai topou fazer muitas adaptações ali no sentido de tentar profissionalizar o escritório, criar regras de distribuição. Imagina, meu pai era assim: você tinha um advogado ali, eles iam, olha, acompanha os clientes e eu lhe dou 50% da causa ou do cliente. O outro era um assunto maior, eu lhe dou 10% aqui. Não tinha uma regra, então cria-se uma instabilidade. Eu disse, vai, vamos fazer o seguinte, dê um percentual menor, mas que seja todo mundo saiba que vai ter, quem está atuando. Coisas simples, inicialmente. E ele foi topando aquilo, e a gente criou uma estrutura em que talvez o ponto mais importante, na minha visão, olhando hoje, né, foi que a gente resolveu destinar, ao invés de os sócios terem que tirar dinheiro do bolso para investir no escritório, a gente disse, não, vamos fazer o seguinte, quando tiver lucro o escritório, a gente faz distribuição só de 50%. Os outros 50% a gente volta e reinveste no escritório. Não era um escritório pequeno, então começou assim. E essa é uma regra que a gente tem até hoje. Então as pessoas não entendem como é que a gente consegue investir tanto, por exemplo, em tecnologias de ponta. Há muitos anos que a gente faz isso, fruto de uma regra que diz que o escritório vai se beneficiar do lucro para investimento no próprio escritório, né? Então, a gente só fez crescer por conta disso. E o divisor de águas certamente foi na morte de meu pai. Meu pai morreu precocemente, né? Com 63 anos apenas, no auge da Muito sua novo, muito novo. novo, no auge da sua intelectualidade, dos seus relacionamentos, amizades. E teve uma leucemia, foi para São Paulo, né, se tratar, mas 30 dias depois faleceu, foi uma coisa muito rápida. E ali caiu no colo, né? Eu tinha 30 anos de idade, 31 anos. Caiu no meu colo ter que sentar na cadeira dele, né? Gerir o escritório. Isso foi feito de forma, né? Deus me deu muita força naquele momento. E para você ter uma ideia, a gente enterrou meu pai num sábado. Na segunda-feira de manhã, eu estava lá, parei o carro no estacionamento dele, sentei na sala dele, marquei uma reunião com todos os advogados, estagiários. Na época eram poucos, né? Mas juntei todo mundo. A gente tem um auditório lá até hoje. E nós fizemos então essa reunião e dizendo: ó, esse momento agora ele é crucial, porque, na minha visão, os clientes não vão sair do escritório em razão da morte do meu pai imediatamente, até por uma questão de admiração e respeito a ele. Mas qualquer problema que acontecer vai ser uma justificativa perfeita para eles seguirem outros caminhos. Então, eu vou precisar mais do que nunca da força de vocês, da ajuda. Os erros que poderiam acontecer com meu pai aqui agora não podem acontecer. Né? Eu dependo de vocês. Se alguém ligar querendo falar com o doutor Urbano, pode passar o telefone para mim, que eu estou lá na sala dele. Então, tive muita força, muita coragem, digamos assim, para enfrentar esse momento de luto trabalhando. Né? E de fato, foi excepcional, porque nós não tivemos nenhuma perda de cliente, nada, não saiu ninguém, o escritório continuou, a gente veio crescendo, acelerou o processo de profissionalização do escritório, evidentemente, com o falecimento dele, porque aí eu trouxe para dentro sócios de mercado, e aí a gente fez essa estruturação que vem funcionando, não é, até hoje. Então, esse fato do falecimento dele é 2000 e quanto, mais ou menos, Urbano? 2004, julho 2004. de Então, a gente está 2004. falando de quase 20 anos, e o Isso. escritório sai de
Quantos advogados ali na época? Você comentou Na uns época tinha uns 17, 7, 8 advogados, né? 7, Eram 8. 17 pessoas, 17 funcionários dentro do escritório, e hoje a gente está com 800 advogados, né? 1.400 pessoas, então é uma mudança grande. Em Isso só 20 a anos. profissionalização realmente permite, né? E assim, o escritório, a gente desenvolveu o escritório em duas unidades de negócio separadas, né? Então, isso foi feito há alguns anos, porque o escritório sempre foi muito conhecido nas áreas que a gente chama nas áreas especializadas, né? No contencioso estratégico, né? Nos embates de tribunal, em questões como o próprio direito penal, o direito público, né? Tributário, societário. E nós tínhamos uma carteira também de massificado, porque quando meu pai não pegava essas ações, eu disse, pai, pegue, que é uma forma de a gente aprender aqui, uma turma jovem, a gente queria era pegar para aprender, fazer audiência. E aí ele permitiu e entraram alguns clientes. E a gente progrediu aí. Só que depois de um tempo, começaram a despencar os valores pagos para esses processos de juizados especiais, enfim. E a gente começou a perder cliente porque a gente não conseguia competir, né, com preço, sem que tivesse que baixar a qualidade, né? E aí, o que foi que a gente fez? Foi um momento que a gente contratou, isso meu pai já havia falecido já há alguns anos, isso a gente contratou a Fundação Dom Cabral, eles passaram vários anos aqui conosco, fizeram um trabalho que a gente disse, ó, a gente quer tentar criar um modelo próprio de gerir volume de processos, sem que isso afete na qualidade. Pelo contrário, a gente quer tentar elevar a qualidade sendo competitivo em preço. E aí nós criamos juntos, juntamos todos os sócios aqui do contencioso, né, de outras unidades, juntamos com um executivo que nós já havíamos contratado para o escritório, e com a Fundação Dom Cabral, então, a gente criou um modelo que é um modelo muito próprio, que a gente atua hoje dentro do escritório. E o escritório é conhecido por ter uma atuação, um investimento muito forte em tecnologia, né? Gestão, tecnologia, a gente está o tempo todo fazendo investimento. Mas surgiu exatamente daí, porque nós fomos ao mercado para comprar um sistema de prateleira que funcionasse para a gente, só que não existia. Era um modelo novo, você não tinha um sistema de prateleira, então nós tivemos que criar um sistema próprio para dentro do escritório, que é o Nox, que é um sistema que nós utilizamos aqui, que ele faz toda a parte de logística, entrada de processos, toda a parte de tentativa de acordo, audiências, tudo é feito dentro de um sistema. E acompanhamento de processo, evidentemente, né? E aí você juntou tudo isso e começa, como o sistema é seu, você tem mais facilidade de fazer os ajustes que o dia a dia permite. Então, a gente tem uma prática no escritório que todo problema que acontece, a gente reúne a equipe envolvida, identifica onde foi o erro. Nós não temos problemas com erro, né? A gente banca o erro, a gente segura, a gente não tem aquela atuação do medo, de não pode errar, não. As pessoas aqui têm liberdade para tentar dentro do escritório, isso é uma política dentro do escritório muito clara. Então, quem trabalha no Urbano Vitalino trabalha com autonomia, mas trabalhando dentro do sistema, dentro dos princípios, né? E aí, quando acontece o erro, a gente junta as equipes, tenta identificar de onde foi o erro e diz assim, ó, o que é que vai ser feito para que esse erro nunca mais aconteça, nem com esse cliente, nem com nenhum outro cliente. Não, a gente faz um ajuste no sistema, coloca uma segurança aqui, uma trava, ou então tem que ter uma segunda equipe fazendo revisão. A necessidade que for, a gente ajusta para que aquilo não aconteça. Então, isso fez com que o sistema fosse ganhando corpo e, ao mesmo tempo, a gente foi elevando muito a nossa qualidade na prestação de serviço, com essas pequenas mudanças, ajustes e detalhes. Então, isso foi uma revolução. Então, a gente criou uma área hoje, a gente tem duas unidades de negócio, como eu falei, uma continua sendo tradicional, especializado, e uma que é do contencioso de volume. Essa área foi uma das áreas que mais expandiu, né, e deu essa dimensão e crescimento ao escritório. Eu acho que dos 1.400 pessoas, cerca de 800 a 850 são só dessa área, né, trabalham só no contencioso massificado.
Quando que o Knox nasce? Mais ou Meu pai menos faleceu em assim? 2004, ele deve ter nascido em 2007, 2008. Quando a gente faz um retrospecto, né, do mercado jurídico como um todo, é, a primeira década desse século, ela foi a década que consolidou a advocacia de volume, e o volume começou a acontecer com muito mais intensidade nesse período. E aí aquela história de estar no lugar certo, na hora certa, com a coragem de fazer as coisas certas, para que as oportunidades que estão para todos a gente possa Sim, aproveitar, né, esse pensamento estratégico de gestão que vocês fizeram, né? Tanto é que deu certo com esse espírito, né? Não tem, eu dava uma aula esses dias que a gente estava falando de inovação. Não existe inovação sem coragem, e sem espírito colaborativo, que é bem isso que você está trazendo, né? A gente tem que ter coragem de fazer uma coisa diferente que ninguém nunca fez, que não tem o software de prateleira ou que não tem uma solução que alguém já pensou porque o assunto é novo mesmo e perfeito. requer inteligência ali e colaboração, né? Porque quando a gente começa um planejamento, né, Urbano, você tem as ideias, você quer colocá-las em prática, mas é só colocando em prática que você vai ver se ela vai funcionar, se ela precisa de ajuste, se ela precisa, enfim, ser arrumada ao longo do período para ela ir se melhorando, né? E eu me recordo que na época que lançaram ali, 2015, mais ou menos, quando começou a se falar de inteligência artificial, com Watson, com essas ferramentas ali, vocês também foram muito pioneiros na advocacia. Sim. A 2017. 17, né? Eu lembro que era um pouquinho Isso. depois de 15 por ali que começa isso a acontecer. Ainda era um momento de uma inteligência artificial muito cara, porque era realmente as APIs eram caríssimas. Hoje, um pouco diferente, mas isso também foi um processo de inovação que mudou bastante o contorno do escritório, perante Sem cliente, né? dúvida. Qual que é a tua visão com relação a isso? Como foi? Não, acho que você acertou na veia, exatamente isso aí, o comentário, né? O interessante é que essas dificuldades, eu tenho uma cultura, não é, que é espalhada pelo escritório, de que as dificuldades, elas sempre são bem vistas. Nós não enxergamos as dificuldades como algo necessariamente ruim, muito pelo contrário. A gente enxerga, opa, aí tem oportunidade. Se tem alguma coisa difícil, tem oportunidade. E eu vou dizer, nós temos um estado aqui que é extremamente difícil de trabalhar no Nordeste. É o estado do Maranhão, um estado muito complicado. Todo cliente reclama de alguma forma do Maranhão por vários fatores. E meus sócios diziam assim, quando algum cliente chegava e dizia, ó, eu tenho aqui, mas é uma carteira no Maranhão. O pessoal disse, não vamos pegar porque aí é prejuízo, vamos ter. E eu dizia, não, pelo contrário. É ali que eu quero entrar. É ali que a gente vai fazer. É ali que a gente vai fazer dar certo. Então, mandei gente para lá, rodar os principais escritórios, conhecer. E até hoje a gente é um dos escritórios que tem o maior volume de processos nossos no Nordeste, está no Maranhão. Claro que hoje o grande volume de processos nossos hoje está no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, mas no Nordeste é no Maranhão, porque a gente ficou conhecido como um escritório que atende com muita segurança, com muita precisão, consegue resolver as demandas lá. Então, fruto dessa persistência em cima daquilo que. Por isso que eu estava dizendo antes, quando acontece um problema, a gente não vê internamente no escritório isso como um bicho de sete cabeças, a gente vai enfrentar. Não é? Se precisar bancar ao cliente por algum prejuízo, a gente vai bancar, mas a gente vai aprender com aquilo. Aquilo vai ser um MBA para a gente. Né? Então, Sabe é o o que que eu modelo. tô, o que que eu tô pensando aqui? O quanto que, eu não sei se você já pensou nisso, mas ouvindo a tua história, é, a advocacia que o teu pai fazia era mais ou menos essa, de não ter bola perdida, de não ter caso Não, difícil, de não exatamente. ter, peraí, dá aqui que quanto mais intrincado, melhor, porque eu quero isso, porque é aí que eu tenho um prazer de resolver e dar aquelas. Isso. E parece que assim, o escritório não mudou nada nesse sentido, né? Só muda o tema às vezes, mas assim, o É, espírito é esse. é verdade, é verdade.
e eu sempre tive, meu pai, inclusive, muitas vezes a gente sentia que ia perder algum assunto no tribunal, qualquer motivo, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas ele dizia, mas a gente vai perder, mas a gente reverte em cima, lá em cima no STJ. E todas as vezes, eu nunca vi ele não conseguir reverter alguma coisa, porque ele tinha coisas que são fundamentais, ele tinha qualidade técnica, ele tinha conhecimento, principalmente de processo, ele era um grande processualista, que eu acho que é um dos segredos dos bons profissionais, em qualquer área, né? Ele tinha relacionamento, então ele chegava nos tribunais superiores, era atendido, e era recebido, e tinha isso que você disse, ele não desistia nunca, né? Então, o advogado que desiste ali do que esse aí não vai funcionar bem, não vai resolver os problemas dos clientes, né? E na Mas eu gestão estava você está falando, fazendo a mesma coisa, né? E na gestão você está fazendo a focado mesma na coisa. gestão, exatamente, sempre enxergando os problemas como oportunidade. E uma coisa assim que eu nunca me deixei levar é que existe uma máxima que diz que o escritório que advoga no especializado, ele não vai ser bom no massificado. E quem advoga no massificado não é bom no especializado. E eu tentei enfrentar isso porque eu nunca concordei com essa. Eu acho que você pode ser bom, né? Fazendo. Evidentemente que nós dividimos, são dois negócios separados. Os sócios que estão em uma unidade de negócio não atuam na outra unidade de negócio, são modelos diferentes, inclusive de remuneração, de distribuição de resultado, né? Bonificação, todos têm modelos diferentes, né? E todos os profissionais, por exemplo, do contencioso, todos recebem bonificação por meta, todos, né? Então, isso faz uma diferença. Isso, às vezes, você não consegue fazer de forma tão clara no especializado. Ali Uhum. é mais distribuição de lucro mesmo, né? No modelo mais conhecido, mais tradicional. E a gente, então, fez esse trabalho para provar também que é possível. Hoje, o nosso escritório é reconhecido por ser muito bom também no massificado, né? E aí toda essa movimentação permitiu que a gente tivesse através do Knox, né, do nosso sistema, tudo era interno. Então a gente nunca trabalhou com, por exemplo, um parceiro de outros estados, do Rio Grande do Sul, passando e-mail para ele, com planilha, mostrando quantas audiências ele fez para nós, nada disso, né? Tudo é via sistema, sempre foi via sistema. Então ele abre o nosso sistema lá, ele sabe, tem a relação, as audiências, cópia de processo, tudo que ele precisa fazer está ali. E ele fez, coloca a comprovação que fez, mostra o resultado, e aquilo ali já está automaticamente no sistema. Quando termina o mês, automaticamente vai para ele, ele emite a nota fiscal. Então, a gente tem hoje uma coisa que funciona dentro do sistema. Em 2017, eu assisti uma palestra do CTO à época da IBM sobre o Watson, que era uma novidade, aquilo ali me impressionou bastante. A gente já tinha um determinado volume de demandas. Eu chamei ele para conversar, e aí eu disse a ele, ó, Luiz, eu acho que eu tenho um negócio que pode funcionar junto com o Watson da IBM, que eu tenho um volume muito grande de processos que eu tenho que cadastrar. Tu acha que o Watson consegue ler as citações, as iniciais, analisar os documentos e cadastrar isso no meu sistema? Ele fez, eu acho que consegue. E aí fizemos isso foi em junho, julho de 2017. Em dezembro de 2017, a gente comunicou, que foi numa festa, inclusive, foi numa festa, inclusive, dos nossos 80 anos, que nós fizemos no Recife, no Instituto Ricardo Brenan, e a gente anunciou lá a utilização do Watson da IBM. Eu até conversei com ela no palco lá, foi bem interessante. E aí, aquilo ali gerou uma repercussão, Lara, que você não tem noção. Eu dei, no ano 2018, né, mais de 40, 50 entrevistas, todas as revistas de negócios, jornais, Valor Econômico, fui parar no Jornal Nacional, né, falando sobre tecnologia, inteligência artificial dentro do história da advocacia, que as pessoas não entendem bem. Como é que pode uma empresa tão tradicionalista ter uma tecnologia de ponta, né?
e isso gerou muita curiosidade. Eu acho que o escritório ganhou muito nome, digamos assim, nacionalmente, a partir desse ano 2018, por conta dessa repercussão. Carol, ela fazia exatamente, faz até hoje, né, o cadastro dos nossos processos. É um cadastro minucioso, não é um cadastro de nome das partes, nome do juiz, número de processo. É um cadastro que ela detalha até os pedidos. Então, o nosso sistema ele cadastra pedido a pedido. Você imagina a gente cadastrando uma ação trabalhista, todos os pedidos que estão na peça, ela lê e coloca, cadastra dentro do nosso sistema. Então, hoje ela ajuda no processo de fazer as defesas. Você que conhece os grandes escritórios, né, que trabalham com volume de processo, a maioria deles trabalha com um clicador. Clicador, para quem não sabe, né, é um sistema onde o advogado vai, responde ali uma dezena de perguntas e já está pré-montada uma peça que ele monta, estrutura ali uma peça e ele vai apenas trabalhar ali e fazer os ajustes nela. A gente tem isso, só que é Carol que faz, porque como ela já cadastrou o processo, ela tem a informação no sistema, se tem subsídio, se não tem. Ela já foi treinada para juntar as melhores jurisprudências, então ela faz isso, entrega tudo pronto, sem que o advogado precise responder nenhuma pergunta. Não tem Isso é que um explicar grande nada. diferencial. Não precisa clicar nada, ele pede lá a peça e ela monta para ele. Então, ele vai aí trabalhar em cima dessa peça. Óbvio que a gente está falando em cliente que tem escala, porque ela precisa ser treinada. Cliente é cliente, né? Então, você precisa ter cliente que tem escala, não um cliente que tem 500 processos, você não Uhum. consegue fazer isso. Precisa ser repetitivo, né? Então, isso ajudou muito ao escritório, trouxe um aumento no número de improcedência muito grande, o número de erros nas petições diminuiu drasticamente, né, porque ela já coloca as próprias preliminares, tudo, então tem sido uma experiência bem interessante, né? Você E fez agora, algum um cálculo de quanto tempo você conseguiu economizar para cada não, peça? Então, até não. interessante, né? Falar assim, como seria usando um clicador respondendo as perguntas ali e quanto tempo você ganha? Porque se não precisa, É, né? o que a gente sabe é o seguinte, o tempo eu não sei, mas eu posso dizer que a gente precisaria, hoje nós temos essas 1.400 pessoas, a gente precisaria de mais de 2.000 pessoas para fazer o acompanhamento do volume de processo. São mais de 300 mil ações hoje no escritório. Você precisaria de ter um volume muito maior de pessoas. Então, ela trouxe, sim, não apenas uma elevação da qualidade, mas trouxe uma economia ao longo do tempo, porque ela é cara para a implementação, mas com o tempo ela se paga se você tem esse volume, né? Então, isso é E a paciência de bem. treinar, né? Porque eu acho que a chave. E isso é uma coisa interessante, porque nós, por exemplo, só na área de cadastramento, em 2018, nós tiramos 70 pessoas que cadastravam. Nós tínhamos cerca de 90, 70 saíram. A gente nunca tirou ninguém do escritório, eles foram relocados para outras áreas, porque como o escritório vem num processo de crescimento muito forte, muito rápido, a gente sempre conseguiu usar todo mundo, né? Mas ela tirou. Até hoje tem, a gente quadruplicou o número de processos que a gente tinha de 2018 para cá, mas a gente continua tendo menos de 20 pessoas lá na área de cadastramento do escritório, né? Porque ela faz esse trabalho de forma muito, muito eficiente. Então, isso para a gente tem sido certamente um dos grandes diferenciais. Mas a inteligência artificial, ele é um dos fatores, um dos produtos, é o que chama mais atenção. Mas se você perguntar o que é mais importante para você, o Knox é mais importante do que Carol. Não é porque o Knox é quem gerencia todo o escritório, a função de cada um, não é? A atuação. Então, no escritório, nós não contratamos um advogado para atuar na área civil. Nós contratamos um advogado que vai ser o audiencista. Então, o perfil dele vai ser esse. Ou vai ser redator, ou vai ser líder de célula, ou ele vai ser um coordenador. Então, a gente faz hoje a contratação extremamente, porque a gente criou um processo em cada área, um processo para atuação, o que quer que cada um faz, o estagiário, um advogado, todos têm um papel muito específico. Então, fica fácil até no treinamento. É mais barato o treinamento das pessoas que quando entram no escritório, né? Então, tudo isso traz, a tecnologia traz uma série de vantagens,
qualitativos também de redução de custo, no final das contas, né? E esses descritivos dessas funções, Urbano, tá tudo dentro do Knox? Você tem um processo de gestão dentro dele? Tudo. Totalmente. Tudo está dentro do Knox. Então, quando um processo é trazido, normalmente isso é feito hoje também por robô, né? A gente hoje tem mais de 700 robôs dentro do Knox. Então, um cliente manda para nós lá, sei lá, 1.000 processos por dia. Então, a gente recebe aquele 1.000 processos via robô, joga em Carol, ela faz a leitura, cadastra no sistema do Knox. Então, tudo isso é feito sem intervenção humana, né? E assim, Carol, ela faz esse processo, ela faz em segundos, em questão de 5, 8 segundos, né? Ela faz um cadastramento, a leitura e o cadastramento. É interessante que o pessoal colocou agora que a gente está fazendo uma série de outros treinamentos com ela, né, para outras aplicações, e eles colocaram ela para ler a Bíblia. Ela leu a Bíblia toda em menos de 3 minutos. Virou quase uma teóloga agora. Qualquer pergunta que você fizer, ela vai Se quiser responder. agora, ela vai dizer onde está lá na Bíblia, vai achar, exatamente. Sensacional. Então, isso é interessante, a gente faz muito esse trabalho. Eu tenho uma equipe aqui com mais de 40 pessoas, né, que são da área só de Eu ia te tecnologia. Tem muita perguntar gente, isso. é, a gente tem hoje uma equipe grande só na área de tecnologia, né, e equipes separadas com objetivos distintos. Aí você tem aí gente ligada à inteligência artificial, mas você tem gente ligada à matemática, estatística. Eu trabalho muito com estatísticos, né? Então, para essa área de BI, apresentar BI para os clientes, tudo, a gente faz muito o uso de estatística, cientista de dados. Então, a gente tem assim uma série de profissionais que atuam só olhando a parte de tecnologia hoje para a gente aqui. E aí, só para fazer um link, né? Qual é o grande diferencial de você ter as duas áreas? O massificado e o especializado. O massificado permite que você traga muita tecnologia. O que é que a gente está fazendo? Pegando toda essa tecnologia que está pronta, montada, que hoje está, que já custou ali para a gente, e a gente está jogando ela para o especializado. Então, isso tem sido um grande diferencial também para o nosso especializado, no sentido da profissionalização, tempo de resposta para cliente, busca de informação, leitura de contratos, né? Então, tudo isso a gente faz hoje jogando tecnologia. É uma tecnologia que a gente já adquiriu aqui e que a gente consegue migrar de forma mais simples e barata, né? Porque já está paga. Já está em casa, né? Já tá, Isso, é só exatamente. usar, né? Só que as utilidades são diferentes, né? As necessidades da unidade de negócios mais especializada são Sim, diferentes, apesar da gente estar falando de processo, mas as necessidades dos advogados ali são outras. E aí são que outros. entram outras ferramentas, jurimetria. Isso. Vocês estão acoplando o chat GPT também dentro da Carol, algo parecido, ou ainda não? A gente está, sim, fazendo Ela hoje já participa de reuniões internas, é muito interessante, porque quando a gente faz uma vídeo dessa aqui, ou uma reunião, ela está A ata é lá, com ela. ela faz a ata, mas não é só isso. No meio da conversa, aí a gente pergunta, Carol, o que é que você acha sobre esse tema? Que a gente estava conversando lá. E ela traz a informação dela. É Uau. interessante, né? Porque isso certamente será uma nova revolução. Mas ela ainda traz muitas vezes informações com muita segurança, mas equivocadas. Não é? Uhum. Ela pega, não é, por exemplo, ela pega do texto, às vezes do texto da lei, e tudo, mas tem jurisprudência que, né, já está em sentido contrário. Então, tem que ter cuidado. Então, isso é algo que a gente trabalha com muita cautela, mas certamente ela vai ajudar muito também a, Ela a área acelera especializada. um processo, né? Eu acredito que o olhar humano ele sempre vai ser necessário, porque precisa ter uma crítica, precisa ter alguém que conhece de um todo, né? Para você poder exatamente ter essa percepção. Peraí, tem algumas respostas que são dadas, mas que eu tenho que olhar, criticar e checar se faz sentido ou não, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente está Concordo entrando com num você. momento, acredito eu, da humanidade, onde está tudo digital, né? Depois da pandemia, as informações que a gente tem, está tudo dentro do celular, os comportamentos
de compra, e os comportamentos jurídicos, por consequência, também. Então, o que talvez, principalmente na especializada, a questão da jurimetria é muito importante para a especializada, né? Muito importante. Sem Só dúvida. que as informações ainda não estavam totalmente disponíveis para você ter uma jurimetria segura, Isso. fazer esse Nós cálculo conseguimos estatístico. ter, nós conseguimos ter uma jurimetria segura, porque nós, para os nossos clientes, porque a gente trabalha com o universo dos nossos processos. Sim, Então, a gente tem uma segurança no cadastramento. A gente tenta fazer, às vezes, com dados, por exemplo, da justiça, mas são muito irregulares, mal cadastrados, informações equivocadas. Então, você não pode confiar plenamente ali, né? Então, quando você tem uma densidade de dados e informações precisa, é muito bom trabalhar com. A gente hoje está fazendo algo que certamente não conheço nenhum outro escritório que tenha essa tecnologia, porque, ó, Carol faz os cadastros, ela auxilia na montagem das peças, e aí agora ela está sendo treinada já há 3 anos quase que ela vem sendo treinada com as decisões judiciais. Então a gente todos os nossos processos que tem uma decisão, a gente ensina ela, e aí a gente tem uma equipe, viu, grande de advogados sêniores que só fazem treinar Carol. Porque existia um medo muito grande, né? A gente vai perder o emprego, a tecnologia vai tirar o emprego da gente, mas é o contrário. Eu estou tendo que contratar mais gente para trabalhar com tecnologia, não é? Com esse tipo de tecnologia. E a gente, então, treina ela com aquele juiz, com aquele magistrado, a decisão que ele está dando em relação àquela tese, né, se tem subsídio, se não tem. Então, hoje, a gente consegue entregar aos clientes, esse cliente que tem uma demanda de volume, um indicativo preciso das chances que ele tem de vencer ou de perder uma ação com aquela tese naquele magistrado, né? Porque ela busca exatamente as decisões mais recentes dele para poder identificar, diz, ó, ele está dando aqui. E aí isso ajuda em quê? Ajuda porque a gente pega todos os processos que a gente tem uma convicção da decisão favorável, nós aceleramos. Tem casos que a gente pegou, por exemplo, mais de 300 ações exatamente idênticas de uma concessionária de energia do Rio de Janeiro e foi para um juiz, disse, ó, e são todas iguais, aqui já tem as suas decisões, todas nesse sentido. Ele deu lá uma decisão, né, em todos os processos igual, a gente ganhou mais de 300 ações, então para o cliente é excelente, a gente acelera isso. Outro magistrado, por coincidência, esse caso que eu tenho é um caso real, um outro magistrado que tinha lá 180 demandas, era o contrário, dava negativamente. Então, nós fizemos um trabalho, fizemos um despacho lá com ele, fomos apresentar, mostramos que o colega dele pensava de forma absolutamente diversa, por quê, os motivos, mostramos. E aí ele se convenceu e mudou o entendimento. Tem outros que não mudam o entendimento. Então, o que é que a gente faz? Chega para o cliente e diz: vamos fazer acordo. Esses são os processos que a gente deve fazer acordo, porque aqui você vai perder. Então, a gente auxilia muito o cliente nessa tomada de decisão mais estratégica, em razão da jurimetria. Quem não tem jurimetria não consegue, não vai conseguir apresentar isso, né? Não vai conseguir fazer essa diferenciação. sensacional. A gestão é para isso, né? Então, É isso, quando as exatamente. pessoas só olham para uma carteira de processos e vê número de processos, ela não está enxergando nada. Exatamente. Está enxergando Perfeito, nada. Porque você perfeito. precisa ver diferença de complexidade, de impacto, de Cada processo é valor. um mundo, Só que você tem com que ter. centenas de informações. Você precisa compilar essas informações e extrair aquilo que você quer, que é mais importante, né? Então, se o Então, escritório não sabe, o cliente também não. Então, o escritório pode ajudar o cliente a economizar muito quando você dá esse panorama, né? Esse mapa. Nossa, eu ficaria com certeza falando disso com você assim uma tarde inteira, né? Mas eu tenho outras curiosidades também. Eu lido muito com a questão societária, com a questão da governança, e você lidar com quase 1.400 pessoas não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. Pessoas são pessoas, né? E você tem dentro de um escritório com essa amplitude de número de pessoas, gerações diferentes, habilidades diferentes, por mais que já esteja tudo muito bem estruturado, é,
diferentes. Minha curiosidade é, na governança do escritório, que tipo de mudanças que você precisou imprimir para permitir um conselho mais participativo, uma maturidade empresarial, porque a gente está falando de advogados, né? Nem todo mundo tem Sim. a visão e precisa, dentro do conselho, para tomar decisões, para investimento, etc., você precisa ter pessoas empresarialmente maduras para você caminhar junto. O que vocês fizeram? A primeira coisa que nós fizemos, quando o escritório começou realmente a crescer e a se estruturar mais, foi trazer um ator externo. Nós contratamos um executivo, não é? Para auxiliar na gestão da empresa. Porque eu vejo muitos escritórios batendo cabeça, querendo colocar sócios, aí pegam sócios que são extraordinários, que fazem bem aquilo que eles foram treinados para fazer, deixam às vezes de se relacionar, tudo para gastar tempo na gestão de uma empresa. Não é que você pode ter alguém que faça isso. Então, nós trouxemos, eu acho em 2020, desculpa, 2004, 2015, eu acho, a gente trouxe um executivo lá para o escritório, está conosco até hoje, uma grande figura, né, um amigo, que nos auxiliou muito, porque ele era da área financeira, mas com gestão em marketing, é, e também com especialização na parte de pessoas, de recursos humanos. Então, era um cara assim que conseguia olhar o escritório de uma forma que a gente nunca olhou. Então, a gente avançou com um processo de profissionalização muito grande também por conta dessa decisão. E aí, depois disso, nós criamos um conselho, né? A gente hoje tem um conselho no escritório, que é um conselho de administração, são 6 sócios e mais o diretor executivo participam. A gente tem uma diretoria, e aí um dos pontos, né, porque como eu tenho um percentual maior de cotas, a gente resolveu o seguinte: olha, as decisões aqui elas vão ser tomadas por voto, por número na verdade, por número de pessoas. Né? Então, eu tenho sócio que tem 15% da sociedade, eu tenho sócio que tem 1%, mas lá no conselho o peso é absolutamente igual. Foi algo que a gente instituiu para dar dimensão e peso igual àqueles que estão lá no conselho. Eu acho que isso foi uma decisão acertada. Me perguntam muito assim, qual é a característica mais importante do sócio? Para mim, é o caráter, né? Gente decente, séria. Então, essas pessoas estão comigo. E ali se eu perco né? Eu sou muito incisivo assim, defendo meus pontos de vista com muita gana. Mas se eu perco ali para mim aquilo ali não faz a menor diferença, porque eu sei que são sócios extraordinários, gente séria que quer o melhor para o escritório, né? Então isso ajuda bastante nesse processo dialético, né? De trazer mais segurança para essas pessoas que estão ali no processo decisório. Depois a gente criou também, né, no início do ano passado, a gente criou um conselho externo. Então, a gente definiu 2 sócios. Então, hoje eu estou muito focado, responsável pela essa unidade de negócio do contencioso. Eu tenho um outro sócio que é muito focado no especializado. Nós dois nos juntamos e aí temos 3 nomes a mais que são de fora, que são presidentes de empresas, né, pessoas com muita experiência, atores políticos, que veem o mundo de uma forma diferente para nos ajudar. Eu estou impressionado com a quantidade de informações, de dados, de geração, de melhorias no escritório, fruto de pessoas que têm simplesmente experiência de vida, experiência de empresa, que não conhecem escritório de advocacia. É impressionante como a gente não pode ter a arrogância de achar que só nós conhecemos o nosso negócio. Negócio é negócio, empresa é empresa, né? Então, isso tem sido um grande diferencial, eu acho, para a melhora da gestão interna do escritório, sabe? Sem sombra de dúvida. Os fundamentos são exatamente os Os mesmos. mesmos, exato. Pessoas, processos, clientes e resultado. É isso que faz qualquer empresa, né,
acontecer. Nossa, muito legal. Eu acho que vocês realmente dão uma aula prática do que é fazer um escritório sair de uma realidade familiar, escritório relativamente pequeno, para a época talvez não tão pequeno assim, mas um escritório relativamente pequeno, para essa potência que vocês se tornaram, né? Hoje vocês estão com o pé fora do Brasil também, né, Urbano? Você tem Sim. operação em outros lugares também, com Na África, advogados. isso, África, Lisboa, e aí é um escritório que a gente tem alguns parceiros lá que têm atuação em Espanha e Alemanha, e aí temos vários parceiros muito fortes aqui na América Latina e Estados Unidos. Então a gente tem uma atuação. E no Brasil são 13 capitais, né, que nós temos escritórios, mas a nossa atuação vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, todos os estados nós temos, todos os municípios do Brasil nós temos processo Nossa, que acompanhamos, que é bem realmente diversificado, realmente. é E a um. clientela também é muito diversificada, né? Então você tem de tudo, de banco a companhia aérea, passando por plano de saúde, então é muito diversificado. Vocês estão exatamente na categoria, vamos chamar assim, se é que pode chamar disso assim, do full service mesmo, né? Isso, É o isso. real full service. 2030, mais crescimento, doutor Urbano? Como é que você vê aí esses daqui a pouco, né? Daqui a pouco, tá É ali do verdade. lado, né? Não, eu sou daqueles que entende que quem, quem quiser ficar do mesmo tamanho, na verdade, ele diminui, né? Porque o tempo passa e a diminuição é natural. Até a inflação já, se você mantiver do mesmo tamanho, a inflação você já, se você faturou nesse ano, mesmo que você faturou no ano passado, você na verdade diminuiu de tamanho, né? Então eu penso sim nisso. Fizemos agora, nós estamos em São Paulo há 12 anos, né, com o escritório. A nossa sede hoje, a gente mudou para São Paulo já faz uns 2 anos. É, nós chegamos em São Paulo incorporando 2 escritórios de advocacia, muito bons, né? E agora, em dezembro do ano passado, nós incorporamos um terceiro escritório, um escritório chamado Tomazinho Belangeiro. A gente não tem em São Paulo, por exemplo, o massificado. Lá a gente só tem as áreas especializadas, então muito forte na área de M&A, tributário, ambiental, societário, de uma maneira geral, imobiliário. Então a gente tem as áreas especializadas, além do civil, trabalhista estratégico, óbvio, né? Mas vieram nessa toada aí quase 20 advogados novos, de uma turma muito especializada. Então, uma das formas que a gente entende exatamente para crescer trazendo para dentro pessoas, e aí volta aquela primeira pergunta que você fez, né? A gente vai atrás, sim, de alguns escritórios de advocacia que tenham muita qualidade técnica e, às vezes, precisem de um auxílio na gestão. Então, a gente junta ali a fome com a vontade de comer, né? Isso foi feito agora. Então, a gente cresce através de incorporações de escritórios e cresce de forma natural também pela expansão. Então, eu tenho clientes que de um ano para cá duplicaram o volume de processo. Tem cliente que eu tinha 30 mil ações que acompanhava, hoje eu tenho quase 90 mil ações acompanhadas só com a qualidade na prestação de serviço, enxergando isso. Aí diminui, tem clientes que têm 100 escritórios de advocacia, então eles fazem um processo de enxugar para deixar sempre com aqueles que são melhores ranqueados. Então é uma forma de crescimento. E dentro do escritório, evidentemente, que muitos dos meus sócios foram estagiários do escritório, vários deles foram estagiários de meu pai, inclusive, né? Então, estão conosco aí nessa jornada, que eu acho que tem que ter ali um peso de sócios de mercado, sócios que nasceram dentro do escritório, e aí tem a questão da lealdade, né? Do estar junto, né? Eu tenho um sócio no escritório que eram advogados, deixaram de ir para outros escritórios, foram chamados a peso de ouro, muitas vezes, recebendo 2, 3 vezes o que recebiam lá no escritório, e disseram, não, eu não vou, porque a minha vida vai ser aqui dentro do Urbano Italina. Esse é meu projeto de vida é aqui, né? É óbvio que eu fico sabendo dessas coisas depois, né? Mas isso tem um valor para mim extraordinário, né? São pessoas que
estão ali para o que der e vier. Essas merecem realmente serem olhadas com muita atenção. E a maioria virou só. Então, eu tenho um grupo hoje de quase 40 sócios no escritório, e aí tem essa mescla. A gente sabe o quanto que é desafiador quando você faz uma incorporação, uma fusão, por conta de culturas diferentes, Isso, né? perfeito, perfeito, Esse perfeito. talvez seja assim o grande desafio de você trazer um escritório excelente no que faz, etc. Mas esse casamento da cultura é uma coisa que tem que ser bem cuidada, né? Porque Muito, muito, você muito. vai Certamente trazer a esse é o sua maior cultura. desafio. Esse é o maior desafio. Mas como a gente tem muito, não é, nós temos uma estrutura muito bem organizada, não é, de funcionamento, né, com tudo é planilhado, as pessoas sabem exatamente. Então a gente tem uma facilidade de treinar as pessoas de como funciona dentro do escritório. Claro que mesmo assim você tem uma luta ali para o aculturamento, né? Mas normalmente leva ali um ano e meio para estar totalmente arredondado, mas chega. Porque a gestão ela é muito fundamental nessa história, né? Se a gente Isso, não tivesse exatamente. uma gestão, a cultura é mais difícil de ser trazida, né? Isso. E sem sombra de dúvida, E a cultura do nosso escritório é uma cultura muito meritocrática, né? Então, o foco que a gente tem realmente é mérito, né? Deu resultado, desenvolveu a área, trouxe clientes, tudo isso é importante para o crescimento, né, de um profissional dentro de uma história de advocacia. é um combo importante, né? Isso. E evidentemente que essas pessoas que são do escritório, esse DNA, né, que vem de estagiário, que foi estagiário do teu pai, etc., são os grandes multiplicadores da cultura, inclusive, né? Então esse mix ele é fundamental Perfeito. realmente, senão É não, isso aí. É senão isso não aí. vai, né? Senão as É o que a gente chama internamente do nosso DNA. é O isso DNA aí. do escritório é muito. Esse DNA de inovação mesmo é muito forte dentro do escritório. No início havia uma resistência muito grande. E sempre vai haver resistência. Quando a gente começou a fazer o trabalho com a Fundação Dom Cabral, foi muito interessante, porque eu coloquei os principais sócios para ir. E aí o líder da fundação me chamou e disse: Ó, mano, é muito importante que você vá, porque nenhuma mudança vai acontecer se ela não for incorporada de cima para baixo, se aquilo não for um convencimento de cima para baixo. Você vai pedir, ninguém vai, se você não tiver convencido da motivação. E aí eu entrei no projeto por isso. Isso foi uma lição de vida para mim, totalmente. De fato, eu incorporei a necessidade das mudanças, criação de processos, de profissionalização, de investimento em tecnologia, muito por conta disso. E aí as pessoas de baixo sabiam que, ó, eu não vou descansar enquanto a gente não fizer, não for atrás, não ajustar. A tecnologia ela traz muito medo, muito receio, né? As pessoas dizem, rapaz, eu vou perder meu trabalho, vou perder meu emprego, vou perder, né? Então elas têm muito medo. O novo traz muita insegurança. Mas depois que você implementa e as pessoas veem que aquilo só trouxe, na verdade, mais cliente, trouxe segurança, aumento de prolabore, tudo, aí valeu a pena. Aí vai. Aí E vai. aí hoje essa é uma cultura do escritório. Qualquer área, as áreas do escritório ficam pedindo hoje, elas ficam em cima da área de tecnologia pedindo, eu preciso disso, preciso daquilo. Então, aí você muda o mindset, né? Aí é o melhor dos mundos. Sensacional. E sem a liderança, sem sombra de dúvidas, essa primeira barreira você tem que superar pelo exemplo da liderança. Senão, de fato, É, não adianta chamar o Papa para vir fazer. não, é Não por aí. vai, não vai, não vai. Bom, a gente não tem o tempo. Eu adoraria ficar aqui conversando com você. A gente tem que marcar uma ida, inclusive minha, até o Recife, para poder a gente tricotar mais sobre esse assunto, porque é realmente muito bom. Como é que Ou você São vê? Paulo, né? Eu tenho Ou estado São muito em São Paulo. Eu Paulo, ou tenho São passado Paulo. metade do tempo em São Paulo e Vamos metade no Nordeste, combinar. normalmente. Vamos combinar. Bom, ser sócio hoje ou sócio do futuro para dentro do Urbano Vitalino é um pouco de tudo isso que você falou, né? Esse espírito, a adesão, né? As premissas Eu de acho que, gestão que vocês têm. eu acho que integridade, né? Eu tinha
a sensação de que qualidade técnica era o que tinha que vir em primeiro lugar. Hoje eu não penso mais dessa forma, né? Eu acho que a integridade é fundamental, né? Ser bom no que faz, sim, é importantíssimo. Não adianta você ser íntegro e não é? Mas ser bom naquilo que você faz, né? Gente que ama trabalhar, trabalha duro, não é? Isso é fundamental. E eu acho que pessoas que investam também no relacionamento, que não fiquem ali fechadinhas na casinha delas, coisa e tal. Eu acho que são pessoas que saem, que se relacionam, que são comunicativas. Esses são normalmente os que vão se tornar líderes. Eu acho que sócio não é o técnico, né? Técnico, eu tenho várias pessoas extraordinárias, são super técnicos, alguns procuradores, procurador do Estado, né? Que estão comigo, são pessoas brilhantes, mas que não necessariamente, alguns têm, alguns são meus sócios, mas não são necessariamente. Ali você está, ele está ali com você como um advogado que não necessariamente precisa ser sócio. O sócio ele tem que ter algumas características que vão além da qualidade técnica, e certamente essa questão da disposição para o trabalho, né? Não pode ter uma mente de funcionário público, né? De dar 18 horas ali isso não funciona. E alguém que circule, né? Que saiba, que goste, que tome um vinho, né? Isso é fundamental, eu acho, né? Fundamental para a advocacia desde o tempo do seu avô, É isso sem aí, sombra de dúvida, né? Isso não isso mudou aí, absolutamente nada. Com Carol, sem Carol, é isso aí. sair olho no olho com o cliente, isso ninguém tira a importância, né? Bom, o que que eu posso dizer depois dessa conversa, né? Só te agradecer muito por você ter dispensado um pouquinho do seu precioso tempo para estar aqui. Quero te agradecer de verdade. Dizer que eu sou uma admiradora do escritório. Acho que vocês são um exemplo real de quem pega a gestão para fazer como deve ser feito, né? Enfrentando todas as dificuldades que são só desafios gostosos para a gente falar assim: se tem dificuldade, joga no meu colo aqui, porque enquanto a gente não solucionar, a gente não vai sossegar, né? Então, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite e dizer que a casa é sempre sua. Ô, Lara, obrigado. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, né? Conversando sobre aquilo que a gente gosta, né? Fazendo aquilo que a gente gosta. Você faz o que gosta, eu sei, lhe conheço já há muitos, muitos anos. Você era uma menina ainda, né? Eu já cabelo branco, Capaz. mas, mas é muito bom dedicar esse tempo aqui. Eu acho que é um dever nosso também, um pouco espalhar essa cultura. Eu acho que é a cultura do trabalho. Se existe uma coisa que eu e minha família aprendemos, nós somos 6 aqui em casa, né? Eu, um irmão e 4 irmãs. E elas são donas de um colégio que se transformou. Meu pai construiu um colégio aqui para elas, porque elas eram pedagogas, trabalhavam, ganhando às vezes uma miséria né, para ser professora. Ele disse: eu vou montar um colégio para vocês, porque pelo menos, não é, menos do que isso vocês não vão ganhar, não. E aí foi muito interessante, porque elas montaram, que virou uma das maiores escolas aqui do estado. E assim, então, uma coisa que ele ensinou a gente é trabalhe duro e faça bem feito, né? Trabalhe duro e com inteligência. E aí eu acho que a minha família aprendeu isso, né? Não tem medo de trabalho, gosta do que faz, ama, se dedica e, evidentemente, gasta tempo com a família, com os amigos, né? Isso não deixa isso de lado, não. E Porque colhe tem gente que é frutos, né? workaholic demais também, né? E Não colhe é o... frutos, né? Tem uma É frase sim. muito bacana do Kotler, que vocês sabem bem quem é, e é Isso. um grande autor do mundo da gestão, que ele fala que lucro é subproduto das coisas bem feitas. E não tem Isso como ter coisa bem feita sem muita dedicação, é né? isso aí. É isso que a Perfeito. gente tem que pensar. Muito Mas eu obrigada. agradeço demais. Obrigado, Lara. Privilégio meu estar aqui contigo. Volte sempre, volte sempre. Grande abraço. Abração. Tchau, tchau. Que papo maravilhoso, que história incrível, né, de um escritório que faz ser possível, né, a gente consegue materializar na prática o quanto que crescer um escritório que nasce de origem familiar, um escritório especializado e se transforma numa potência como é o Urbano Vitalino. Então, estou aqui com todas as anotações de tudo que o Urbano trouxe para nós, porque muitas lições
foram passadas nesse nosso papo de sócios. Então, eu quero aqui te dizer para se inscrever no nosso podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, e já traga um colega, manda esse áudio, esse vídeo que você está assistindo para um outro colega assistir, porque eu tenho certeza que vão aproveitar muito. Se você quiser trazer seus comentários sobre as suas impressões, tanto em relação à sociedade de advogados, à vida de sócios, enfim, crescimento de escritório, nós vamos ficar muito felizes aqui em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, do nosso convidado, Urbano Vitalino, do escritório do Urbano Vitalino Advogados também, no LinkedIn e no Instagram. E no próximo episódio nós conversaremos com mais um sócio fundador ou uma sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então nós nos vemos no próximo, até lá e um grande abraço.